A lei da semeadura, ela é poderosa, poderosa demais, meus amigos. Mais cedo ou mais tarde, esses personagens acabam pagando, né, por tudo que eles fizeram, né, de maldade contra outro ser humano. Veja bem o que aconteceu com o Barroso, né? Acabou parando no hospital, foi internado às pressas, né, por causa de todo esse momento que ele está vivendo, né? Os Estados Unidos acaba de confirmar aí que não será retirado as sanções, mesmo ele se aposentando, e pior, pode até aumentar. Ele entrou no radar, você quer saber? Até primeiramente do que o Gilmar Mendes na Magnitsky, para não dar, né, o subterfúgio de outros ministros acharem que vão escapar, por exemplo, da Magnitsky se aposentando e dando a Lula, né, a oportunidade de indicar mais ministros e fazer, basicamente, nesse país, a propagação, né, do judiciário inteiramente para a esquerda. Ele foi apelidado, aqui a gente vai mostrar aqui, virou mendigo de visto, porque o Barroso, de todos os personagens lá dentro do Supremo Tribunal Federal, é o mais, podemos dizer, narcisista. É o mais narcisista, é o mais vaidoso, né? Ele tem aqueles rompantes de achar que é um deus entre os mortais, né? Ele acha que ele seria no Olimpo antigo, ele seria uma espécie de Apolo, né? O Apolo. Ele parece, dá a impressão muitas vezes, eu já até falei aqui, quando a gente vê esses personagens, parece que eles são aqueles senadores da Roma antiga, né? Que fazia dedinhos assim, tal, usava aqueles louros, aquelas túnicas, tal. É uma coisa patética, 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 patética. Ao ponto do cara tá tão desesperado, já vamos mostrando aqui, para vocês verem o desespero do Barroso. Isso aqui com toda certeza teve orquestração entre eles, tá? Ele pedir para esse outro pau d'água aqui, que não consegue convencer mais ninguém, tal de Luciano Huck, essa vergonha da televisão brasileira, vergonha. Esse cara a gente achava que valia alguma coisa, né, quando ele fazia aquele programa na Bandeirantes, muitos anos atrás, lá no começo dos anos 2000, eu achava que era um cara consciente com o Brasil. Agora, ele virou serviçal do Barroso aí para implorar aí praticamente por tabela que o Barroso receba o visto, né, que os serviços prestados que ele fez, qual o serviço prestado que esse sujeito fez? A começar, como advogado, ele mentiu. O cliente dele era um baita terrorista, o César Battisti. O cara acabou sendo inocentado aqui no Brasil, foi para a Itália, depois que o presidente Bolsonaro foi eleito presidente, pegou prisão perpétua lá. Para vocês entenderem. Quando a gente fala de ministros do STF nessa gestão de Lula, e a maior parte foi ele e o PT que indicou, a gente esquece muitas vezes os outros que já se aposentaram. Os outros ministros que já se aposentaram que o PT colocou. É por isso que o Brasil está nessa situação. Ontem, Paulo Gonet estava falando em 24% de aumento para funcionários do Ministério Público Federal. 24%. Os caras já têm uma vida de rei, basicamente o povo se matando para trabalhar, para sustentar todas as farras do judiciário. Gente, você tá vendo o juiz ganhar mais de R$1 milhão por mês, cara. Tá de brincadeira. E vem esse pelego aqui, esse pelego que também recebe recursos públicos, recebedor de recursos públicos, enaltecer o Barroso. Nós derrotamos o bolsonarismo. Cara, você tem que ser muito sem vergonha. Tem que ser muito sem vergonha para se prestar esse papel. Porque o desespero do Barroso é tamanho que ele já foi informado agora. A matéria saiu hoje, aqui, estampado. Ó. Estados Unidos vai manter sanções a Barroso após saída do STF, diz Eduardo Bolsonaro.
os Estados Unidos vão manter a sanção aplicada a Luiz Roberto Barroso, né, após sua aposentadoria no Supremo. A afirmação é de deputado do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, que dizem atuar junto à Casa Branca na aplicação das medidas. Isso é um fato. Ninguém vai tirar. E o pior, o que se cogita, me admira a pessoa achar que saindo da posição isso limpará as besteiras feitas ocupando o cargo. O secretário Marco Rubio está sancionando com perda de vista autoridades brasileiras devido ao Mais Médicos, implementado lá em 2014. Olha só, Roberto Barroso foi punido com a perda de visto de entrada nos Estados Unidos, após se posicionar a favor de Alexandre de Moraes e muitas outras barbaridades, né? O Barroso foi presidente do TSE antes, né, do Moraes. Também em suas redes sociais, Paulo Figueiredo afirmou que com sua saída, Barroso não vale mais nada e não tem mais poder de barganha para negociar o fim da sanção. E, aliás, é até mais complicado, porque ele pode entrar na Magnífica, ele não terá o apartamento de volta, o apartamento de 30 milhões de reais. E com essa história toda que já chegou lá nos Estados Unidos, que a Carmen Lúcia pode se aposentar, que o Gilmar pode se aposentar para abrir mais 2 vagas para Lula. Ele acabou se arrependendo mortalmente de ter anunciado sua saída do STF. Por quê? Ele vai ser, aí já entrou no radar, de ser o próximo a tomar Magnitsky. Por quê? Porque os outros estão achando que, por exemplo, basta sair, que eu não vou ter Magnitsky, vou dar a Lula, né, a oportunidade de indicar mais 2 ministros. Os Estados Unidos vai usar todo o peso que eles têm para poder falar assim, não é porque vocês estão se aposentando aí que a coisa vai ficar mais estreita. E até pior, imagina, sem estar no STF, imagina um Gilmar Mendes sancionado. Ele vai perder muitos imóveis e bens que ele tem mundo afora, principalmente lá em Portugal, porque é um peso muito grande a pessoa ser sancionada. E a coisa está tão difícil aí para o Barroso, que a gente fala que além da semeadura, ela é implacável. Barroso sofre mal-estar e vai parar no hospital. Também não sei se isso tudo, sinceramente, possa ser um teatro, tá? Porque o Barroso sentiu muito. Só a perda de visto ele já sentiu. Sentiu pesado. Porque ele era um dos que vivia nos Estados Unidos da América. E tem patrimônio nos Estados Unidos da América. Achando, olha, ele está muito abalado, vamos devolver o visto para ele? Luiz Roberto Barroso passou mal na tarde de ontem, enquanto estava na sede da corte em Brasília. Foi encaminhado ao pronto atendimento do Sírio-Libanês, onde permanece internado para a realização de exames. E veja, né? Sírio-Libanês para eles, SUS para nós. Por que ele não foi dar o exemplo, né, de ser um bom camarada? E foi lá no hospital público em Brasília ser atendido como qualquer mortal. Tem que dar o exemplo, Barrosinho, tem que dar o exemplo. Segundo informações, a suspeita é de um quadro viral, mas a equipe médica decidiu submetê-lo a uma bateria de exames complementares para identificar a causa do mal-estar. O hospital informou que ele passa bem e agora está consciente. Agora, peraí. Você já foi em algum hospital do SUS? Está dizendo aqui que é uma gripe, né? Um quadro viral. Vamos por aí, uma gripe. Por uma gripe, a equipe médica, olha só como são as coisas. A equipe médica fala assim, opa, peraí, é uma gripe, mas vamos fazer uma bateria de exames aqui para ver se você está bem. Porque você vai sair daqui sã e salvo. Você já viu o SUS fazer isso? Você já chegou num postinho de saúde? Num postinho de saúde e foi atendido dessa forma? Ou num hospital público? Chegou lá, tchim, eu quero um vestinho, Eu tô passando mal, doutor, a minha causa é perda de visto orais. Mas que doença é essa, paciente? Ai, perdi o visto dos Estados Unidos, não posso entrar lá agora. Tal. Peraí, vamos fazer uma bateria de exames. Rapaz, é indecente. A assessoria do STF confirmou que Barroso vai ficar em observação durante a noite e só deverá receber alta depois de uma avaliação clínica. Ainda não há previsão de retorno às atividades oficiais. A internação ocorre poucos dias depois de Barroso anunciar sua aposentadoria, né? Nessa situação toda.
É a lei da semeadura, né, meus amigos, como a Claudinha Acker coloca aqui. Ela é implacável, semeadora. Pressionou congressistas contra o voto impresso, lembra? Eleição não se ganha, se toma, né? Falou frases que vão ficar na história. Perdeu o Mané, não amola, nós derrotamos o bolsonarismo. Enquanto o presidente do TSE solicitou ao governo dos Estados Unidos manifestações de apoio ao Brasil, né? Naquela situação toda de Biden ali, determinado a colocar o dedo nas eleições aqui. Foi parcial e político, isso é um fato. O que mais eles são é políticos, né? Mais eles são é político. E tá aqui, né? Olha lá, pessoal. Barroso descobre que não terá visto de volta e vai parar no hospital. Não vai ter, não tem essa. E tá ficando cada dia mais feio, mais coisa. A cara de derrota dele, né? Anos de construção, sustentação e adoração pela imagem pública desabaram no piscar de olhos. Barroso conquistou prestígio, títulos, aplausos, holofotes e riqueza. Tudo que o mundo valoriza. Mas a perda de um visto revelou sua fraqueza e pobreza, a soberba de joelhos ante a fragilidade. Barroso não chora por gratidão, nem por arrependimento, chora pelo ego arranhado. Atsuki, influencer japonesa, lá do Japão, fazendo ótimas análises aqui. Ela praticamente desenhou o que virou esse ser aqui. E pensa que a coisa vai amenizar? De jeito nenhum. O Barroso está sendo motivo de chacota na internet, porque ele virou o mendigo de visto. O mendigo de visto, está implorando. Então ele chega no Hulk, eu quero visto. Aí ele chega no hospital, eu quero visto, a minha doença é que eu não tenho mais visto. Meu irmão, é roteiro isso aí, cara. Meu irmão, que é isso? Roteiro. Que tem que botar isso nas redes é sociais, idêntico, cara. Esse aqui é o timeline aqui, ó. Esse episódio aqui do Pica-Pau, para quem é um pouquinho mais antigo vai se lembrar, né, era o urso que pedia, né, sobras, né, do piquenique que o Pica-Pau, a namorada dele, estava fazendo. Eu lembro como se fosse hoje, eu assisti muito desenho do Pica-Pau, né? Então ficava o urso lá, só, com aquela cara. O Barroso, olha aqui, pessoal, o mendigo de visto. A cara idêntica aqui com o personagem lá do Pica-Pau, o urso, né, pedindo, né, sobras de piquenique. Cara, que coisa patética se tornou esses personagens. Que coisa patética. O nosso querido deputado estadual Cláudio, ele fez uma ótima análise aqui, né, sobre isso. Ele tem uma fortuna em milhões de dólares, território americano, então não tem nenhuma pena desse cidadão. E acho que as lágrimas dele não vão ficar por aí. Ele ainda vai chorar muito, porque o nome dele já está em território americano e as sanções contra ele e a família só começaram. Se tiver que derramar lágrimas, eu vou derramar lágrimas por um presidente que não roubou um centavo do cofre público. Foi esfaqueado, tentaram matá-lo. Agora, se é para aplaudir lágrimas, eu quero aplaudir as lágrimas da esposa do Clesão e dos filhos do Clesão. Eu quero aplaudir lágrimas de centenas de filhos que estão longe dos seus pais, porque estão presos por uma construção de uma narrativa ridícula, construída em Brasília e patrocinada pelo STF. Foi um péssimo juiz, foi um péssimo presidente. No seu passado consta a defesa daquele terrorista e assassino italiano, que tão logo foi preso no Paraguai, voltou para a Itália e confessou os crimes, dizendo que sim, matou pessoas pelas costas, mas saiu abraçado junto com o Tarso Genro, então ministro da Justiça. É um absurdo, né? É um absurdo, gente. É um absurdo. Porque você pega a vida desses personagens que falam tanto que lutaram contra a ditadura. O cara foi advogado de um terrorista. Ah, terrorista tem direito ao advogado? Tem. Você viu a informação aqui? O cara matou pessoas pelas costas. Foi inocentado aqui no Brasil. Inocentado. O Lula teve até a capacidade. A gente vê ele agora tão desesperado para tentar trazer a Carla Zambelli aqui, né? Foi lá se reunir com o cara que denunciou a Carla Zambelli. Para e pensa, o Lula deu indulto para esse criminoso. Deu indulto para ele.
O Daniel Silveira recebeu o mesmo. Só que tiraram o indulto do Bolsonaro havia dado pro Daniel Silveira. Gente, eu falo que tudo que esses personagens tomarem dos Estados Unidos ainda vai ser pouco para as várias vidas, milhares de vidas que esses elementos destruíram. Vocês imaginam a dor da família, das pessoas que César e Batista assassinou? O pai, a mãe, como deve ter ficado? Lutam contra a ditadura, eles dizem, ditadura militar, eles dizem, né? Mas acabam libertando criminosos realistas. Olha, mancha, que os Estados Unidos não saibam que ele foi... Os Estados Unidos não saibam que ele foi o advogado de um terrorista, principalmente os Estados Unidos, vocês sabem muito bem, né, como eles têm essa bronca com o terrorismo. Que não sabe, porque se souber, aí que a situação vai ficar mais complicada ainda. Mais complicada. Mas o que se transformou, hein? Aquele machão lá, nós derrotamos o bolsonarismo! Lá ao lado de Flávio Dino e tantos. Agora virou um mendigo de visto, apelido da internet. Foi até parar no hospital. O que um visto não faz dos Estados Unidos, hein? O que a perda de um visto não faz? Imagina. Se já tá assim, perdendo visto, imagina se toma uma magnífica. Aí, meu filho, nossa senhora, é a coisa realmente degringola. Compartilha muito esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Meus amigos ajudam muito. Solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.